Bom, vou tentar resumir aqui o e-mail que eu recebi de um irmão, e ele diz o seguinte: no dia 12/10/2018, meu colega se batizou em uma igreja perto de casa. Em nossas conversas era evidente a felicidade dele. Nos falamos após o batismo. Estava animado lendo as escrituras, orando e evangelizando. Na quinta-feira, 25/10, ou seja, 13 dias após o batismo, ele teve um surto psicótico. Foi na praça perto de sua casa e ficou nu, orando e falando nada com nada. Caiu e fraturou a perna. Nunca teve problemas desse tipo antes do batismo. O médico pediu para ele que maneirasse com a igreja, pois chegou no hospital só falando nisso. A esposa disse que na semana que antecedeu o surto, ele estava orando intensamente, diariamente. Diz que estava bitolado. Ela não é evangélica. Na madrugada de sábado para domingo, ele teve outro surto e está internado no hospital até agora. Tem um histórico complicado, os pais foram assassinados quando ele era criança e foi criado num orfanato. Gostaria de saber sua opinião, se já presenciou algo parecido e contar com a sua orientação e intercessão. Bom, antes eu queria orar e pedir ao Senhor que abençoe a vida de quem está assistindo e que o que eu falar aqui seja um instrumento de cura, de libertação na vida de muitas pessoas. Bom, vamos lá. Se um cristão que já foi batizado pode ficar endemoniado? Pode, claro que pode. Eu no meu ministério nunca expulsei um demônio de um não cristão. O que acontece na igreja contemporânea é o seguinte: na primitiva, quando a pessoa ela ia para a igreja, ela confessava Jesus, ela participava de um catecismo da igreja. Durante 2 a 3 anos, essa pessoa era ali catequizada, ensinada nas escrituras, discipulada, ela tinha um discipulador e esse discipulador acompanhava a vida dessa pessoa. E durante esse catecismo, o catecúmeno iria fazendo orações de renúncia daquilo que ele tinha feito no passado. Para resumir, eu vou citar o texto aqui, porque muitas pessoas não acreditam em libertação. E elas citam esse texto, que é de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu quero te convidar, se você tiver uma dívida no banco, e você chegar com essa escritura para o gerente do teu banco e falar assim: olha, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo e eu não te devo mais nada. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. E espiritualmente também existe uma verdade paralela entre o físico e o espiritual. O que acontece é o seguinte: eu vou ler um textinho aqui na igreja primitiva que diz o seguinte: faz parte disso, como preparação, participar diligentemente dos exorcismos e catequeses, destinado unicamente ao candidato do batismo e aos que já se batizaram, disciplina do arcano. A pró-catequese se encerra com a explicação teológica do batismo como um banho de purificação e como uma advertência para que o templo de Cristo seja edificado. Amém? O que acontece é o seguinte: eu vou dar uma explicação para você entender o que é uma libertação. É assim, ó, funciona assim. Você está aí na sua casa e você liga lá no Disque Pizza e encomenda uma pizza. E você está ali esperando essa pizza chegar. E de repente um amigo seu entra na sua casa, recebeu uma promoção, um aumento de salário, e ele fala: eu te convido a jantar fora, vou pagar toda a despesa. E você alegre, feliz, você sai ali com seu amigo, e na hora que você está indo para ir jantar com ele, o que acontece? Vem o entregador de pizza com a pizza na mão. E o que você tem que fazer? Você tem que pagar essa pizza, concorda? A libertação, os exorcismos, as renúncias, elas são o cancelamento dessa pizza. Se um dia você foi lá na pizzaria de Satanás, se você estabeleceu os vínculos com as trevas,
e depois você conheceu Jesus, entregou sua vida para Jesus, amém? Tem um banquete, tem uma ceia para você preparada, um monte de bênção espiritual preparada em Cristo. Só que o que acontece é que você está vinculado ainda aos pecados que você cometeu no passado. Se você não renunciar a esses pecados, se você não quebrar esses vínculos, você vai ter que pagar a pizza. Amém? Eu vou citar o texto aqui, no grego, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Diz o seguinte: e assim voltarão ao seu juízo e escaparão das armadilhas que o diabo os prendeu para fazerem o que ele quiser. Numa outra versão, está escrito assim: e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam, se desprendam no presente dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, passado, para fazer a vontade dele. Se você não se desvincula desses pecados, Jesus perdoa todos os pecados. Jesus quebrou todas as nossas maldições na cruz. Mas acontece o seguinte: isso é um conceito, algo que está estabelecido espiritualmente. Você precisa trazer para a realidade da tua vida através de orações, através de renúncias. Tiago, capítulo 5, que é um princípio de libertação, ele diz assim, ó: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de renúncia é exatamente isso. É você renunciar diante dos teus irmãos os pecados que você cometeu no passado e quebrar esses vínculos, quebrar essas maldições, trazer para a realidade da tua vida aquilo que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Eu vou dar um exemplo para você entender mais fácil. A Bíblia também fala em Efésios que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Se eu já estou abençoado, eu não preciso orar? Eu não preciso trazer essas bênçãos espirituais para a realidade da minha vida? A mesma coisa acontece com cura e com libertação. Você precisa trazer aquilo que está estabelecido espiritualmente para a realidade da tua vida. E só tem um jeito: através de orações, através de renúncias, através do arrependimento e através da confissão de pecados. Se você não faz se você não participa, eu vou falar de libertação, amém? Ali fala sobre exorcismo. Se você não participa desses rituais de exorcismo ou de cura e libertação, se você tem um vínculo do passado na tua vida, se você tem o direito, Satanás tem o direito de agir na tua vida, ele vai continuar agindo. E se manifestou um demônio na vida desse irmão que acabou de se batizar, é porque Deus o quer libertar dessa opressão. A manifestação acontece com a permissão do Senhor, para que os irmãos entendam o problema e para que possam ajudar esse irmão, através da confissão, através da quebra do vínculo e através da expulsão desse espírito maligno que está na vida desse irmão. Amém? Em resumo, é isso. Através de outros vídeos que eu vou publicando, a gente vai aprofundar mais a respeito de cura, de libertação. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, escreva para pr.enzo@icloud.com. Vou repetir: pr.enzo@icloud.com. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira, respondido algumas dúvidas e algumas questões. E se você tiver algum problema espiritual que eu possa te ajudar, escreva para esse endereço de e-mail. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.